Em 2008, em meio à turbulência da crise financeira, uma figura misteriosa sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou um white paper que estabelecia a base para o Bitcoin, a primeira criptomoeda. Com o objetivo de criar um sistema financeiro descentralizado que não dependesse de bancos ou de governos, o Bitcoin abriu as portas para um novo mundo de possibilidades. E as coisas mudaram muito desde então. E agora, em 2023, a gente tem uma gama de criptomoedas como o Ethereum, Ripple e muitas outras, que estão reformulando o cenário financeiro global. Enquanto a adoção de criptomoedas tem crescido, temos também presenciado um movimento significativo em direção à regulação. Governos ao redor do mundo todo estão tomando nota do impacto que as criptomoedas podem ter em suas economias. Estão buscando maneiras de regulamentá-las de forma justa. Isso traz uma série de desafios, oportunidades. E é nesse contexto hoje que a gente vai se aprofundar. E é por isso que eu trouxe hoje comigo o Ian Viegas Silva e o João Pedro Aguiar. Eles vão falar melhor para vocês sobre o tema e vamos lá. Você está ouvindo o podcast Grana. Acompanhe perspectivas sobre o mercado, economia, investimentos e negócios, de forma objetiva e descomplicada. Bem-vindos ao programa, Ian e João. Primeiramente, eu queria que vocês se apresentassem aí para os nossos ouvintes, falassem um pouco aí da atuação de vocês. Boa tarde a todos, eu sou João Pedro Aguiar, sou sócio fundador da Omega Digital Assets. Nós somos uma empresa de consultoria de investimentos em criptoativos e no ecossistema cripto de uma maneira geral, onde a gente busca, através da nossa experiência e conhecimento técnico, auxiliar investidores profissionais e advisors financeiros a tomarem as melhores decisões no mundo cripto. Isso envolve também, na linha do que será discutido aqui, os aspectos regulatórios, que estão bastante em evidência nesse momento, com diversos países avançando nas suas regulamentações sobre o ecossistema cripto, conforme a gente vai discutir no programa. Então, obrigado, Jensen. É uma honra estar participando desse podcast. Me chamo Ian Viegas Silva, sou sócio da área de Direito Societário e Contratos do escritório Silveira Advogados, aqui de Porto Alegre e São Paulo, e sou formado especialista em Direitos e Negócios pela URGS, né, e fico à disposição de vocês. É muito bom a gente discutir esse tema que a gente tem tanto apreço e estamos aí. Obrigado por aceitar a participação no nosso programa. Bom, para começar então, marco legal das criptomoedas. Vamos entender melhor o que é isso, né? O que muda a partir de agora e como era a legislação antes desse marco legal. A primeira resposta, né? Anteriormente ao marco legal de criptomoedas, uma regulamentação específica não havia, justamente sendo esse aí o marco legal, né? Que definiu o primeiro framework regulatório. Entretanto, desde 2019 que existe uma instrução normativa da Receita Federal, que apesar de não ser um marco legal propriamente dito, já tínhamos alguma regulamentação aí no mercado cripto, principalmente quanto à forma de declarar, né, quais são as obrigatoriedades do contribuinte e dos prestadores de serviço exchanges, né, nas transações, de informarem a receita, os valores transacionados, etc. e tal. Mas, sem dúvida, o marco legal foi muito importante e faltava isso, né, para que a gente pudesse ter um ambiente regulatório mais claro aí no Brasil. Sim, tem complemento. Realmente houve essa manifestação em 2019, né, começou-se a ter esse pronunciamento da Receita Federal, e a gente também teve ali por 2020 manifestações das juntas comerciais, né, do DREI, o órgão responsável por administrar, em que ele já também expressava que as criptomoedas seriam ativos financeiros e que então seria possível, por exemplo, constituir uma empresa colocando a criptoativos como capital social, né? Então, já teve outras manifestações anteriores, a gente também tem jurisprudências, decisões judiciais manifestando a aplicação de relação de consumo a favor dos investidores, né, dos consumidores dessas prestadoras de serviço. Então, como o João Pedro bem falou, não havia uma regulação tão definida, mas a gente identificava aí um anseio do mercado e um anseio de todos os agentes envolvidos a que tivesse uma regulação, a que tivesse regras mais claras do jogo, né? Exatamente. E complementando sobre o framework, né, que é o marco legal das criptomoedas, esse projeto estava em discussão há bastante tempo,
e finalmente foi aprovado no final de 2022, né? E acho que assim, um ponto que a gente poderia debater aí importante foi que o órgão regulador do mercado ficou definido para ser definido pelo presidente da República, né, em decreto, que foi editado recentemente pelo atual presidente, definindo essa competência regulatória adicional ao Banco Central, né? Isso. Então, a lei ela foi sancionada ali no finalzinho, na virada do ano quase, dia 21 de dezembro de 2022, né, e ela teve essa vacatio legis, que é o período aí que a gente chama de adaptação, de entendimento da lei, né, consolidação do entendimento, para que ela entrasse em vigência agora, dia 20 de junho, né, os 180 dias, e um pouquinho antes, uma semana antes de ela entrar em vigência, é que foi feito esse decreto, né, pelo atual governo do presidente Lula, em que foi definido o Banco Central como, então, a entidade responsável por regular, né, todo esse mercado de ativos virtuais, né? Acho que o que a lei vem, o que ela traz de benéfico para a gente, é que ela introduz no ordenamento jurídico os conceitos de ativos virtuais e de prestadora de serviços de ativos virtuais. Claro que a gente já usava esses conceitos, mas a lei agora, então, ela traz para o nosso juridiquês, por assim dizer, né, que ativos virtuais são a representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos ou com propósito de investimentos, e ela exclui ali, ela tem um critério excludente que ela fala que não se inclui os valores mobiliários, basicamente, as moedas nacionais, as moedas eletrônicas e os programas de pontos fidelidade que existem, né? Verdade, bem, bom ponto. E complementando também, ele trouxe as prestadoras de serviço de ativos virtuais, em que ele diz basicamente que é uma pessoa jurídica e que, na verdade, ela se configura como uma prestadora a partir da atividade que ela exerce, né? Então, atividades como troca entre ativos, troca entre ativos e moeda, transferência, custódia, administração, enfim, tudo que participe, basicamente, desse mercado, né, ela pode ser considerada como uma prestadora de serviços de ativos virtuais. E isso vai ter implicação mais adiante quando falar de sanções, medidas administrativas, enquadramento para fins de proteção. Então, tudo isso vai refletir a partir desses conceitos que a lei, então, trouxe para o nosso ordenamento. Sim. Então, em resumo aí, você está falando basicamente de exchanges, né? É conhecido popularmente, né, como exchanges ou corretores de criptomoedas. Tokenizadores também, eu acho que se enquadram aí. Perfeito. Qualquer empresa que participe dessa troca, né? Como ele falou, você está trocando dinheiro por criptomoeda, você se enquadra nessa definição, entendeu? Você está prestando algum serviço ali de alienação, empréstimo, etc., você se enquadra nessa definição. Então, é ampla, né, a definição nesse sentido. Perfeito. Então, para entender, né, as exchanges agora vão precisar de uma licença e, se eu não estou enganado, é pelo Banco Central, né, o Banco Central que vai emitir essa licença para a exchange funcionar. E quais são as outras medidas também que a lei visa, digamos assim, corrigir ou proporcionar ao investidor de criptomoeda? Eu acho que um outro ponto importante que foi acrescido com o framework regulatório foi um dispositivo que foi acrescido no Código Penal, prevendo um novo tipo de estelionato, atribuindo uma pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa para quem organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações envolvendo os ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer outros ativos com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então, nada mais é do que o estelionato, né? Mas aqui prevendo uma norma específica em relação a estelionatos envolvendo criptomoedas e pirâmides financeiras, né, etc., que infelizmente é uma prática comum aí no nosso país. Então, aqui trazendo um maior rigor para esse tipo de crime, o que certamente é importante. Então, finalmente, pirâmide financeira está sendo tipificada como crime? Já era tipificado, né? Mas já era? Sim, você está cometendo crime contra a economia popular, etc. Tem outras aplicações, né? Mas em relação ao estelionato, sim, eles trouxeram aqui uma previsão específica, né? Um pouco mais rigorosa em relação ao estelionato comum, o que é importante, sem dúvida. Na verdade, o estelionato já é um crime, então antes, na verdade, já se aplicava para esse tipo de situação e agora, na verdade, só veio aprimorar, né, esse tipo penal, né? Exato. E eu acho que, complementando, esse tipo de alteração, ela vem em linha com as diretrizes que a lei trouxe, né? Então, a lei, ela foi mais ampla no sentido de trazer conceitos, de trazer diretrizes, né, de trazer algumas
aplicações práticas, mas muito ela deixou para o Banco Central regular, né? Ou seja, para a entidade responsável. Então, essas diretrizes de boa governança, transparência, proteção de dados, proteção aos consumidores, poupança popular, prevenção à lavagem de dinheiro, tudo isso foi trazido a partir dessa lei como diretrizes que devem ser observadas tanto por todos do mercado, quanto o próprio Banco Central, quando for regular, então, emitir a sua legislação infralegal, né? E isso vai gerar o quê? A gente vai ter uma coexistência de leis. A gente tem uma coexistência dos ativos virtuais, dos conceitos, com a Lei Geral de Proteção de Dados, com o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Penal, que foi por conta dessa alteração, e também com legislações penais específicas, como a Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro e a Lei de Lavagem de Dinheiro, né? Então, a gente vê que tudo isso, né, essas diretrizes, tudo justificam o porquê dessas alterações, né? Eles tentaram conciliar, então, esses dois meios, assim. Sim. E sobre, já até falando sobre a questão da licença, né, no início, de fato, o que a lei trouxe é que agora as novas prestadoras de serviço, ou seja, as pessoas jurídicas que quiserem realizar alguma dessas atividades, elas precisam, de fato, de autorização do Banco Central. Então, a gente já começa a valer a partir de agora e caberá ao Banco Central, então, emitir suas regras de como que vai se dar essa autorização, o que vai ser necessário, né? E para aquelas que já estão atuando no mercado, a lei faz uma espécie de regra de transição, que fala, ok, mantém alterado, continua atuando, mas a partir do momento que o Banco Central emitir regras específicas, tu vai ter 6 meses no mínimo para se adequar, e daí sim tu vai poder operar se o Banco Central autorizar. Um ponto que eu até vi uma discussão, assim, mas seria mais uma discussão realmente sem um fundamento específico, né, de, isso vai acontecer ou não, nesse sentido que eu estou dizendo, mas é uma discussão que está em aberto. Interessante é o seguinte, havia uma previsão, inicialmente na lei, de que as exchanges fizessem a segregação patrimonial, né, do que é patrimônio dos seus clientes e do que elas estão custodiando. E isso é muito importante. A gente viu um exemplo disso no caso FTX, né, onde uma das maiores corretoras do mundo levou uma série de investidores a um prejuízo astronômico aí na ordem de 7 bilhões de dólares, justamente por eles fazerem essa confusão patrimonial. O recurso que devia estar sendo custodiado com segurança estava sendo emprestado, a corretora estava alavancando, né, as suas operações, comprando empresas, etc., com recurso dos clientes. Essa previsão estava na lei no momento da discussão legislativa, né, foi retirada, mas eu já vi notícias aí de que possivelmente o Banco Central vai exigir isso. Então, vamos ver o que os próximos capítulos nos aguardam, mas na linha da proteção do consumidor, né, seria importante. Por sua vez, a gente já conversou aqui com diversas corretoras e tudo mais, existe uma dificuldade operacional de fazer isso. Então, eu acredito até que pela equipe do Banco Central, né, coordenada pelo Roberto Campos Neto, que é um cara jovem, um cara bastante atualizado, etc., que o Banco Central vai encontrar uma maneira de fazer isso de uma forma adequada, né, de uma forma com razoabilidade para também não inviabilizar a prestação de serviços, mas sem dúvida esse é um ponto importante, né, na defesa do consumidor. E complementando o que você falou, realmente fica aqui meu elogio para a atuação do Banco Central aí, né, nos últimos anos, o tanto de inovação que a gente teve aí falando tecnologicamente. Imagino também que em questão de legislação, vocês que entendem mais, mas eu queria entender também o seguinte, né? Vamos falar aqui na prática, né? O investidor aí que está ouvindo. O que muda para ele na prática? Fica mais seguro para ele, então, investir em criptomoeda, por exemplo, se um exchange tem, apesar de ter a licença, vamos supor que exista um problema no exchange e as criptomoedas sejam hackeadas, ou aconteça alguma coisa do tipo, né? A quem ele vai recorrer a partir de agora, né? Como é que funciona isso? Sim, sobre a questão de ficar mais seguro, né? Como a gente pode ver, a legislação, nesse momento, ela acaba sendo muito mais um guia para as prestadoras de serviço do que propriamente para o consumidor, né, ou para o investidor, né? Então, ela traz algumas questões específicas, traz ali que se aplicam às operações no mercado de ativos virtuais, o que couber o Código de Defesa do Consumidor, né? Mas claro que isso vai precisar do Banco Central regular melhor como que vai se dar essa proteção, como vai se dar essa informação, né? Agora, a ideia é que realmente com essa regulação infralegal posterior, de fato, fique mais seguro. Por quê? Porque o Banco Central ele vai ter que autorizar as prestadoras, então vai ser um investidor médio ou consumidor médio que não tem, às vezes, conhecimento técnico para avaliar se aquela empresa realmente ela consegue pagar suas obrigações, se ela atua com princípios de boa governança. Tudo isso, o Banco Central ele vai fazer essa análise prévia,
vai autorizar a empresa e aí sim essa empresa vai poder atuar. Então, quando o consumidor for consultar se a empresa é regulada ou não pelo Banco Central, já vai ser uma segurança a mais que ele vai ter. Claro que não, ele não vai estar isento de riscos sobre oscilação, né? Como a gente viu agora, que o Bitcoin caiu bastante desde do ano passado. Então, esse tipo de oscilação não tem como realmente proteger. Mas questão de golpes, questão de fraudes, questão de empresas muito alavancadas que podem utilizar o patrimônio, né? Então, a gente entende que, de fato, vai ficar mais seguro. Por enquanto, o panorama ele é um pouco ainda status quo, né? E a questão de mais fácil, em razão dessa aplicação do consumidor, em razão do Banco Central estar intervindo, espera-se que também fique mais fácil. Até porque o consumidor, no Código de Defesa do Consumidor, tem o princípio da informação, né? Então, é esperado que as empresas invistam mais, né, na informação do consumidor, na instrução, formação dele, para que ele tenha, realmente ele saiba o que está acontecendo. A gente tem casos, às vezes, de hard forks, em que há a divisão da rede, né, como o Bitcoin e o Bitcoin Cash, que às vezes as pessoas não ficam sabendo, não entendem, né? Então, esse tipo de informação a gente espera que vá ser promovida a partir, então, dos próximos passos aí da lei. Porque, assim, para deixar claro aqui para o ouvinte que não tem esse conhecimento técnico da lei, né? A aprovação, ela foi a aprovação de um marco legal, como ele estava comentando, é justamente um status quo, né? O status inicial dessa regulamentação. Mas, assim, os detalhes, onde as minúcias serão discutidas, ocorrerão com as decisões do Banco Central, que vai editar normas específicas. Então, assim, basicamente, a definição de que é um ativo digital e do que é uma empresa que presta serviços com ativos digitais foi feita. Teve essa questão do crime de estelionato envolvendo criptomoedas e ativos financeiros, etc., que também foi um avanço importante, e a definição de que o Banco Central é o órgão que vai regulamentar o detalhe dessas operações, né? Mas a gente saber exatamente o que vai vir pela frente só com a edição dessas normas específicas do Banco Central. Mas, sem dúvidas, essa é a fundação, né? Se a gente estivesse pensando aqui na construção de uma estrutura jurídica, essa é a fundação da estrutura para que a lei possa avançar aí e trazer maior segurança. Um ponto, por exemplo, que eu acho que é de aplicação lógica, assim, fica mais claro para o ouvinte entender, por exemplo, até agora, você abre uma empresa que vai prestar serviços de exchange sem um KNAI específico e sem um escrutínio específico para você prestar aquele serviço. Isso deixa a porta aberta para que uma empresa que tenha uma má gestão, que não saiba separar os ativos do cliente do ativo que ela está fazendo a custódia, etc. e tal, trazendo um risco muito maior para o investidor, para o cliente daquela plataforma. A partir do momento que tiver a intervenção do Banco Central fazendo esse escrutínio prévio, a tendência é que haja mais segurança, justamente porque é um órgão que tem competência técnica para trazer mais segurança para o investidor. Então, aproveitando esse gancho aí, você falando sobre as questões da lei, eu queria entender se tudo que foi determinado já pela lei começa a valer, né? E o que é que a PL também não alterou, né? Sim. Então, o que começa a valer, na verdade, pela lei, são as diretrizes, os conceitos que foram inseridos, a coexistência de normas, né, a alteração no Código Penal, o penal já passa a viger, né, e mais as questões de aspectos penais. E, na verdade, a lei de lavagem de dinheiro, por exemplo, que faz com que as prestadoras de serviço elas estejam sujeitas ao COAF, né, que é a entidade de fiscalização de lavagem de dinheiro, que elas tenham que prestar informações. O problema é que a lei, né, quando a gente vai para a lei de lavagem de dinheiro, a gente tem ali a informação de que a empresa tem que prestar tais e tais informações, tem que registrar os seus clientes, enfim, todo esse tipo de controle conforme determinação da entidade competente, né? Então, cabe ao Banco Central dizer o que vai ser, o que eles têm que registrar, qual é o critério, para assim poder valer efetivamente 100% da lei. Então, ainda falta realmente o Banco Central entrar e regular melhor para a gente conseguir ter todo o panorama, né? O que o Ian estava comentando, que eu acho que é um ponto legal, sobre as diretrizes, né, e sobre essa questão da defesa do consumidor, a gente também teve avanços importantes, por exemplo, na Europa. O bloco da União Europeia aprovou um regulamento chamado MiCA. Dentre grande preocupação do MiCA, né, dentre as preocupações que foram tratadas nessa legislação, está essa questão da informação, para que o investidor, para que o consumidor, ele tenha ciência dos riscos que ele está envolvido. O exemplo que ele deu do hard fork é um exemplo ótimo. Uma criptomoeda pode estar sujeita a uma migração da sua rede, e isso pode trazer impactos
tanto positivos quanto negativos também para aquele protocolo. Então, deixar isso devidamente informado, né, para que o consumidor esteja ciente dos riscos que ele está correndo e etc e tal, eu acredito que vai ser um ponto importante também, porque não está o risco, né, o dever de informar e etc, não está só relacionado com aquela questão da corretora ter solvência ou não, né, mas também para evitar que o consumidor, por uma falta de informação, entre num risco muito maior do que o que ele estava imaginando, entendeu? Pegando aí seu gancho, que você falou da questão da Europa, eu queria entender a opinião de vocês. Como vocês enxergam a posição do Brasil, né, por ter lançado essa lei frente a outras jurisdições aí internacionais, né, que ainda não têm regras claras definidas sobre as criptomoedas? Às vezes acontecem até problemas, justamente por falta dessa clareza regulatória, como aconteceu com a SEC lá nos Estados Unidos, e frequentemente até Coinbase também teve problemas recentes aí com a questão regulatória nos Estados Unidos. Eu queria que vocês comentassem. Então, na verdade, o nosso entendimento aqui é que o mercado descentralizado, ele não é um mercado desregulado, né? Então, a regulação sempre vem a calhar, sempre é boa. Autorregulação, né? Assim, por falar, né? A autorregulação ou a regulação por terceiros, né? Pelo Estado. Qualquer regulação que consiga garantir direitos, garantir previsibilidade, garantir entendimentos, acessibilidade, né? A nossa visão é que sempre é positivo, né? Então, a gente está vendo, de fato, o Parlamento Europeu um marco, uma espécie de marco legal, né, bem complexo, detalhando muito a necessidade de proteção aos consumidores, investidores, né, trazer estabilidade, definir conceitos. A gente está seguindo uma linha parecida, mas a gente acabou, então, optando por, olha, vamos fazer uma lei mais enxuta, pedir para o Bacen, né, delegar o Bacen essa necessidade de uma regulação mais complexa e infralegal. E se a gente não fosse para esse lado, a gente poderia estar acontecendo como está acontecendo realmente lá nos Estados Unidos. A gente está vendo essa disputa, né, de competência, né, em razão de não haver ainda um marco legal, por assim dizer, em que a SEC está atuando, né, que a SEC seria a CVM lá, ela está o que a gente chama de Regulation by Enforcement, ou seja, ao invés de ela esperar uma lei ou ao invés de ela se manifestar de uma forma de regulação, de resoluções, ela está ajuizando ações e falando, olha, vocês estão oferecendo valores imobiliários na forma de tokens e não passaram um registro por mim. Então, esse tipo de insegurança, né, de, daqui a pouco, será que a gente vai ser citado num processo? Será que vai recair sobre a gente? Nunca é bom, né? Traz insegurança, traz um pouco de medo. Então, a gente entende que, realmente, a regulação sempre vem a calhar, né? E o Brasil, ele está avançando bastante com essa lei, né? Então, é isso. Sim, sim. Sem dúvida, eu concordo 100%. Eu acho que, assim, a tendência, né, no longo prazo é de que o mundo vá regulamentar, né, na verdade já está regulamentando, né, com algumas exceções, por exemplo, os Estados Unidos. Não é que cripto é banida nos Estados Unidos, muito pelo contrário, mas está havendo essa disputa regulatória, como o Ian está dizendo, entre a SEC e a Futures and Commodities Commissions. Então, está tendo uma divergência de entendimento dessas duas agências, o que é de competência de cada uma delas, etc. E, assim, na minha opinião, né, uma questão de opinião pessoal mesmo, o ruim disso, por exemplo, a Coinbase é uma empresa listada em bolsa que antes dela fazer a sua listagem, né, fazer o seu IPO, eles apresentaram para as autoridades todos os documentos e exatamente como a Coinbase funcionava, que tipo de ativos que ela comercializava, etc e tal, por se tratar de uma oferta pública de ações daquela empresa. E ela recebeu o aval para fazer o seu IPO e o seu funcionamento. E aí, depois da empresa já estar em funcionamento, com milhões de clientes pelos Estados Unidos, etc., vem a SEC e autua a empresa dizendo que ela está ofertando tokens na forma de valores imobiliários e que, portanto, uma oferta irregular desses valores imobiliários que tem consequências jurídicas severas, etc. Isso estremece o mercado, né? Eventualmente, um token que estava indo super bem, por exemplo, por uma falta de liquidez, por as corretoras cada vez mais deslistarem esse token, pode trazer uma consequência negativa, né? Como a gente viu recentemente, por exemplo, a Polygon está sofrendo essa pressão regulatória, né? Onde a SEC mandou um documento dizendo que entende que Polygon é um valor mobiliário, sendo que é uma criptomoeda que vinha numa tendência de desenvolvimentos, etc., cada vez mais adoção como uma Layer 2, e aí vem uma decisão como essa da SEC, por exemplo, justamente por falta de clareza regulatória, que pode ter um impacto muito negativo na moeda. Então, assim, ter
uma base, né, que é o que a gente tem no Brasil hoje, é bem importante. E a tendência, né, a gente está vendo agora Hong Kong também abrindo para o investidor de varejo, cripto. O mundo tem avançado, na minha visão, né, positivamente, apesar de uma grande potência como os Estados Unidos, está passando por esse momento aí de incerteza, mas já existem projetos de lei lá também em curso e esse tema está sendo discutido de forma bastante ativa, né? Então acho que num período de tempo aí não muito longo a gente vai ter uma clareza por lá também. Também complementando aqui o que você falou, João, a gente teve aí 2 players aí da indústria, né, 2 CEOs, né, cutucando a SEC também, né, que foi Brian Armstrong, que é o CEO da Coinbase, o CEO também da Binance. Eles criticaram as recentes ações aí da SEC, né? O CEO da Coinbase, o Brian, ele falou especificamente que os Estados Unidos vai acabar dando oportunidade para a China em relação à regulação, que vai levar ao fracasso das criptomoedas nos Estados Unidos, né? Foi isso que ele comentou, e fazer com que as empresas migrem para o exterior, e aí que ele enxerga essa oportunidade da China. E o CEO da Binance, ele afirmou que a SEC deu declarações enganosas, né, sobre os ativos das exchanges, né, que ele alegou que a SEC informou que poderiam ser misturados ativos de cliente, né, ou desviar ativos de clientes. Então isso está em tribunal. Queria que vocês comentassem até esse caso aí recente da Binance. O caso da Binance recente, né, que eu posso falar assim, que eu estou por dentro, a Binance ela sofre uma acusação de manipulação de preços, né, nos Estados Unidos, mas também assim, a gente não tem acesso a esse processo. Então, é mais na base das notícias e etc., de modo que fica um pouco mais difícil, na minha visão, de você poder dar uma opinião concreta, né? Mas, por exemplo, um ponto que é de conhecimento público, você não pode oferecer futuros nos Estados Unidos, porque a oferta de futuros, de contratos futuros, representa uma oferta de valor mobiliário. E a Binance não funciona dessa forma lá, justamente porque os Estados Unidos não permite. O que ficou provado? Que quando o consumidor entrava lá no chat da Binance para conversar com um atendente dizendo não estou conseguindo acessar o mercado de futuros, não sei o que tal, havia uma orientação dos próprios funcionários da Binance de que bastava ativar a VPN, botando que você estava fora dos Estados Unidos e você conseguiria acessar o mercado de futuros. Uma clara atuação da própria empresa para violar a norma. Então, esse é um dos processos que eu já vi prints, etc., dessas conversas, né, que foram abertas ao público, que certamente vai trazer algum tipo de complicação para a Binance, mas nos Estados Unidos existe muito uma cultura de você assumir a culpa e fazer acordos, né? Então, até recentemente a Binance fez um acordo com a SEC para evitar o congelamento dos ativos. Eu entendo que em algum momento eles vão fazer um acordo, né, porque a Binance é uma corretora muito grande, com presença global, então ela não quer perder, né, esse status. Pagar uma multa, né, de repente lá, né? Exatamente. No meu entendimento, essa linha aí que eles devem seguir. E futuramente, se tiver uma clareza de que a maioria das criptos são securities, né, são valores imobiliários mesmo, o caminho natural vai ser se registrar como uma corretora de valores imobiliários. O que você acha, então, Ian, assim, da questão da Binance, também dos comentários aí do CEO da Coinbase, né, em relação às críticas à SEC? Eu não tenho conhecimento, como o João Pedro bem falou, a gente não tem acesso realmente ao que está sendo dito nos autos do processo, né? Mas, de fato, quando há esse embate entre o órgão regulador e as empresas, há uma tendência de essas empresas, então, buscarem, ainda mais hoje em dia, né, no mundo globalizado, como a gente vive, né, de buscarem países melhor regulados, né? Então, abre-se aí uma oportunidade para o Brasil, em que há uma regulação, ou pelo menos está sendo construída uma regulação mais sólida, né, em que já fica muito claro que o Banco Central ele vai ser o órgão, a entidade reguladora, e a CVM ela vai ter uma competência residual. Em que sentido? No sentido de que vai ser apenas aqueles ativos virtuais, aqueles tokens referentes a valores mobiliários. Claro, aí a gente tem já antecipando um problema, que a CVM ela já tem diversas manifestações dizendo que a configuração de valor mobiliário tem que ser vista caso a caso, né? Isso pode gerar também ainda uma certa insegurança jurídica, mas a gente tem visto o mercado atuando muito em conjunto para evitar esse tipo de processo posterior, né? De uma atuação consultiva e conjunta para um pré-assessoramento, né? Para tomar medidas para maiores esclarecimentos, para que se evite, então, uma situação de confronto lá na frente, né?
E mudando aqui um pouco o assunto, né? Queria comentar aqui algumas coisas aqui que aconteceram recentemente no mercado, né? Que foram positivas para o Brasil. A gente teve em 2021, né? A Ripple, que é uma startup argentina aí de criptomoedas, ela comprou a Bitcoin Trade, né? E agora, recentemente, em 2023, que eles alteraram o nome, passou a se chamar Ripple Trade. Então a gente teve também o Nubank aí, o maior banco aí digital do Brasil, pela quantidade de clientes. Eles também passaram a negociar criptomoedas, se eu não estou enganado, desde 2022, mas vocês me corrigem. E hoje, né, no dia da gravação, aqui dia 27 de junho, né, a gente teve o Inter anunciando que passará a negociar criptomoedas, né, são 4 criptomoedas na plataforma, em parceria com a B3. Então você vê que a B3 também já estava adotando blockchain e já falava abertamente assim, de criptomoedas. Então, queria a opinião de vocês sobre se coisas positivas já aconteciam antes do marco, né, o que vocês enxergam agora em relação aos progressos aí do mercado daqui para frente. Nós entendemos aqui que de fato é positivo e que já vinha tendo uma atuação positiva, né, tanto por parte do Bacen, né, quanto por parte da própria CVM. Ambos estavam abrindo processos de sandbox regulatório para permitir a autorização de algumas empresas. A gente teve empresas que passaram nesse sandbox e estavam atuando ou estão atuando. Então, isso mostra que eles, antes mesmo da regulação do marco legal, já havia interesse dessas autarquias, tanto do Banco Central quanto da CVM, de entender mais esse mercado, entender os riscos e assim regular de uma forma mais adequada para o mercado interno, né? Então, vejo muito positivo esse comportamento prévio, né? A gente sabe que o Banco Central tem interesse já há um tempo de criar o real digital, ele criou o Pix, então ele tem know-how para entender o mercado e buscar os anseios do mercado. Exato. A CVM já tinha editado algumas instruções, né, quando provocada, etc. Então, porque os fundos de investimento foram surgindo, e aí, inicialmente, havia um entendimento da CVM de que os fundos não podiam ter exposição direta a criptoativos, ou seja, você não podia constituir um fundo no Brasil e esse fundo comprar diretamente a criptomoeda, ele tinha que comprar cotas de um fundo fora do Brasil, esse fundo fora do Brasil sim faz a compra direta das criptomoedas. E a CVM mudou esse entendimento, né, parcialmente, através da instrução 175, que também saiu no finalzinho de dezembro, permitindo a exposição de forma ativa, né, pelos fundos de investimento em criptomoedas, até mesmo sem limite de concentração, ser destinado somente a investidores profissionais. Assim, eu vejo que o presidente da CVM também está tendo uma atuação, na minha visão, bem positiva. Assim, o que a CVM tem entendido a respeito do mercado cripto, posso dizer que eu concordo e eu vejo assim, uma tentativa de realmente regular de forma equilibrada, sabe? Eu acho que isso é importante. A competência da CVM, esse marco regulatório não muda em nada, né? Pelo contrário, ele ressalva em relação à competência da CVM, que é justamente de regular os ativos que são classificados como valores mobiliários. Acho que a gente está em boas mãos aí, somado o atual presidente da CVM com o atual presidente do Banco Central. Eles vão regulamentar o mercado de maneira a fomentar, na minha visão, né? E não de restringir. Perfeito. Bom, então, para encerrar o programa, eu gostaria de perguntar a vocês aí, né, o que vocês acharam da regulação. Acho que é claro que com tudo que vocês falaram aí no programa, a gente percebe, né, a quantidade de ganhos, né, que o mercado em si vai ter, né, e eu esqueci também de citar justamente as tokenizadoras. Eu falei diretamente de exchanges, né, mas a gente tem vários outros tipos de empresas que atuam, né, em relação a ativos tokenizados, não só criptomoedas. Então, eu queria que vocês dessem uma palavra final, o que vocês acharam dessa regulação, até dar um palpite, o que vocês acham que vai acontecer no mercado do Brasil no futuro, e que vocês deixassem um recado final para os nossos ouvintes. Então, acho que realmente o nosso entendimento é que uma regulação sempre é bem-vinda quando ela se mostra flexível aos anseios do mercado, né? Nesse caso, ela vem trazendo diretrizes e alguns princípios, algumas regras mais gerais e deixando, então, para o Banco Central regular, de fato, né, como que vão ser os procedimentos, as formas de atuação, fiscalização, supervisão, autorização, cancelamento das autorizações. Então, é bem-vindo, né? Claro que a gente não pode também ser totalmente... A gente não pode ficar alienado e não deixar de ver que poderia ter tido algumas coisas a mais na regulação.
como o João Pedro já tinha comentado, a segregação patrimonial, uma coisa que era esperada pelo mercado, não veio na lei, né? Espera-se que então o Banco Central traga alguma regulação nesse sentido. A gente também tem alguns pontos, por exemplo, agora citando, na regulação da Europa, eles definem criptoativos como a representação digital de valor ou direito, né? Aqui no Brasil, a nossa regulação trouxe só como valor. Isso também implica, daqui a pouco, alguma consequência e os direitos, né? As tokenizações de direitos creditórios, direitos pessoais, direitos contratuais, isso como funciona, né? Acho que vai caber aí o Bacen ter alguma manifestação nesse sentido. E também outras questões, por exemplo, tokenização de ativos imobiliários, né? A gente tem procedimentos de cartórios. Então, tudo isso vai exigir também que a legislação ela não fique estagnada, que ela não fique parada e que ela tenha, então, que ao tempo que ela vai resolvendo problemas, ela vai destapando novos problemas, mas ao mesmo tempo ela tem que ter essa preocupação em também solucionar os próximos problemas que vão surgir, né? Essa constante atualização da lei, das resoluções, do interesse do mercado em regular esse tipo de situação. Então, a gente espera aí que nos próximos anos tenha uma evolução bem considerável nesse assunto. Exatamente. Eu concordo e sigo essa mesma linha, né? Assim, deixando claro aqui para quem é leigo no assunto, essa regulamentação que foi aprovada no Brasil, ela é um marco legal, né? Então, assim, um marco legal é o início de alguma coisa. As autoridades, né, tanto o CVM como o Banco Central, que ficou a autoridade competente para regulamentar o mercado de cripto, ressalvando as hipóteses de valor mobiliário, certamente o Banco Central vai editar diversas normas ao longo do tempo, eventualmente vai modificar alguma norma, né, para se adaptar, porque afinal a gente está falando de um mercado de tecnologia altamente inovador, né, altamente disruptivo e tudo mais. Então, é um desafio até mesmo, na minha visão, para as autoridades regulamentarem, né? Muitas vezes o legislador tem uma idade mais avançada, tem uma cabeça mais engessada, etc., e as inovações são muito mais dinâmicas, né? As pessoas que criam as inovações têm uma outra cabeça, etc. Até, para concluir, eu vi recentemente a Inglaterra também está regulamentando o mercado cripto, o projeto de lei está avançando no parlamento inglês, e eles fizeram algo que eu achei muito interessante. Eles abriram um período para consultas públicas de todas as empresas do setor, para que as empresas do setor pudessem contribuir com o debate legislativo. Então, a Polygon contribuiu, a Link contribuiu, Cardano, Ethereum contribuiu, diversas empresas que já são empresas do mercado cripto, prestadoras de serviço, etc., mandaram explicações, por que tal criptoativo não pode se enquadrar dessa forma, por que tal classificação deve ser dessa forma, justamente para poder levar o legislador mais conhecimento técnico, né, para que a lei ela possa vir mais acertada, né, porque também o que a gente vê no Brasil em muitos casos, né, às vezes a lei ela vem com uma série de defeitos e aí depois vira uma judicialização infinita daquilo. Todo mundo entra com ação para discutir as lacunas da lei, etc., né? O que eu entendo que não vai ser o caso aqui, justamente porque o Banco Central vai poder, ao longo do tempo, editar uma série de normas, eventualmente modificar essas normas para elas se adaptarem melhor, né, ao contexto fático daquele momento, até porque o mercado é um mercado embrionário, novo e tudo mais, então tem que ter essa interação, né, da evolução do mercado com a evolução das normas. E eu vejo com bons olhos a definição que foi encontrada aqui no Brasil. Até estima-se, complementando ali a palavra do João, que vai ter uma consulta pública, né, pelo Banco Central para entender, né, um pouco mais. Vamos aguardar, né? Por enquanto a gente não tem muita notícia disso, mas é a expectativa do mercado, né? Bacana. Eu acho ótimo também, porque assim, o mercado vai construindo também, né, essa questão da autorregulação também. A gente já tinha aí, antes do marco legal, associações de criptomoedas no Brasil, como a Bcrypto, né? Uhum. Então você vê esse movimento dos próprios players, né, as empresas se juntando para definir as próprias regras que seguir, né? Então eu acho muito legal. E acho também que sempre debater sobre esse tipo de assunto, que é um tanto complexo, né? Eu acho que é uma discussão bem construtiva. Queria agradecer a vocês e deixar aí o convite, né, para participar dos próximos programas também sobre o assunto, e vocês terem compartilhado aí seus insights. Obrigado pelas explicações e espero ver vocês aí mais vezes. E esse foi mais um episódio do Grana. Agradeço vocês e até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer. Até a próxima. Também agradeço, obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês nessa hora.
Este episódio foi um oferecimento do guiadoinvestidor.com.br. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendações de investimentos. Este podcast foi editado por Play Áudios.